Saudações a todos. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso hoje, iniciando um projeto grandioso, um projeto maravilhoso, direto ao ponto com Carlos Dantas, um programa onde eu irei trazer muito conteúdo, muita informação, convidados especiais, e a ideia do programa é justamente trazer, agregar, né? Buscar pessoas com conhecimento para que a gente consiga estar no dia a dia aí levando informação, levando conteúdo, trazendo o melhor, né, no compartilhar com todos. E o nome do programa é esse, direto ao ponto, primeiro episódio, tá? Nessa estrutura aqui excelente, com toda a equipe maravilhosa aqui nos ajudando. Então é isso. E nesse primeiro episódio, tá? Nós estamos iniciando com chave de ouro, o primeiro de muitos outros mais que virão, com a graça de Deus. E a ideia aqui hoje, justamente, com um convidado especial, o primeiro convidado especial, é trazer um tema de relevância, um tema muito importante, não só para o nosso estado, mas com o Brasil como um todo, para todos vocês que estarão nos acompanhando aí o decorrer dos demais episódios, com os convidados que estará diretamente aqui conosco, tá? E hoje eu estou aqui com um convidado especial, um convidado ilustre, tá? Uma pessoa que dispenso, né, comentário, então não é só um convite, né? É algo grandioso, né? Uma oportunidade única, que é Gerson Gabriele, tá? Gerson Gabriele fazendo parte desse primeiro episódio, direto ao ponto com Carlos Dantas, e apresentando o Gerson Gabriele para todos, tá? É, empresário, né? Um brasileiro empresário, político, um cientista político de fato, na verdade, com uma bagagem muito grande no Brasil como um todo, com a nossa nação, com a nossa pátria, com entrega de leis, entrega de projeto, 2 mandatos como deputado federal eleito pela Bahia do ano de 1998 a 2007, tá? Antigo PFL, atual União Brasil hoje. Gerson, formado na Universidade Católica de Salvador, na UXAL, certo? Bacharel em História, e os 2 mandatos de Gerson, o envolvimento em entrega total, com tecnologia, consciência, e o marco dele foi o empreendedorismo, né? Empresários, empresas, né? A defesa direta do empreender, do comércio, dos lojistas, não só do estado da Bahia, mas do Brasil como um todo, porque quando se fala de Gerson Gabriele, se fala de defesa direta, né, da pátria, do emprego, de renda, e é isso. Deixo a palavra aqui agora com o nosso convidado, apresentando ele, né, logicamente, e isso é um marco, é uma coisa, é um encontro único, tá? Esse aqui vai ser um acervo que de não só conhecimento, né, mas algo ao registro para a história do nosso estado e da nossa nação. Não é isso, Gerson? Grande Gerson. Seja bem-vindo, direto ao ponto, com Carlos Dantas. E eu vou fazer algumas perguntas aqui ao decorrer, Gerson, que vão ser bem diretas, tá? Muita curiosidade, caso as pessoas aí que estarão nos acompanhando no decorrer desse episódio terá o privilégio, né, de repente, em saber algo ali, alguma pergunta específica que eu iria fazer para você, com esse lastro de conhecimento e de política no qual, né, você tem. Chamo de cientista político, tá? Obrigado. Não político, mas um verdadeiro cientista político. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa. Quem tem informação e conhecimento tem poder e você acaba de permitir que as pessoas consigam conquistar o poder através da informação. Nós estamos na era do conhecimento, a era do saber. O Brasil está vivendo um período conflituoso, o país está dividido e as pessoas precisam ter entendimento. É bíblico, inclusive, um povo que não tem entendimento sofre, padece. E esse programa acho que vai ao encontro de ajudar as pessoas a ter uma visão dos cenários, os cenários que estão à nossa frente. Muitas vezes as pessoas não entendem e isso gera um descompasso muito grande, um divórcio entre, por exemplo, o setor público, a classe política e o povo. Há um divórcio hoje. A classe política não está conseguindo entregar à população as suas demandas. E hoje há um desencanto, um desamor muito grande em relação a tudo que vem acontecendo. Eu acho que esse projeto que você está começando hoje, ele vai dar uma tração
na expectativa das pessoas em ter uma melhor compreensão do momento, porque se você não conhece o presente, você não pode projetar o futuro. Então, acho que ponto futuro também iremos tratar disso. Perfeito, perfeito. E Gerson, a ideia aqui é justamente, né, esse primeiro tema, esse primeiro episódio, Uhum, com a sua presença, tema político, mas os demais uhum, programas nós teremos também temas abertos. A ideia aqui é trazer do político, do empresário, a sociedade civil também com um todo, claro. com temas relevantes, com assuntos importantes, para que a gente possa levar conhecimento, Uhum, informação, uma informação limpa, uma informação séria, um conteúdo, né, que possa ajudar diretamente, né, a sociedade como um todo. Acho que as pessoas estão cansadas, às vezes, de tantos programas aí sem muita relevância ou sem coisas ricas, é. de fato, que agregue diretamente ali, Uhum, né, no sinal direto ali uhum, às pessoas, ao seu ciclo, ao seu meio de claro. empresa, ao seu meio familiar. Então, direto ao ponto com Carlos Dantas, é justamente isso. Então, com certeza, esse programa acompanha aí, não saia daí não, porque vem muita coisa boa, muitas perguntas chaves aí com o Gerson Gabriele, e vamos dar continuidade, tá? Direto ao ponto, então, Gerson, a ideia é essa, tá? E agraciados, né? Nós somos agraciados Obrigado. hoje em ter Muito obrigado. a sua presença aqui nesse primeiro programa, e, Obrigado, querido. e isso é importante, tá? Eu digo que, direto ao ponto, a ideia do programa, o projeto em si, é conexão, né? Estabelecer Uhum, conexão, conectividade, a gente trazer pessoas dentro dessa conexão, né? claro. Estabelecer conexão. Então, isso é Uhum, muito importante. E, Gerson, iniciando, tá, eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho uma uhum, curiosidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas uhum, talvez tenham também essa mesma curiosidade. E eu estou sendo agraciado nesse programa, nesse primeiro episódio, em te uhum, perguntar isso, na sua trajetória, na sua carreira, como uhum, empresário e como político, né? Mas como tema, a gente vai seguir hoje com uma abordagem um pouco mais ali uhum, na sua história e no seu legado política. uhum. O que levou Gerson Gabrielli a entrar na política? Teve alguém que você ali teve uma referência? O que levou Gerson Gabrielli? Que inspiração foi essa para esses 2 mandatos como deputado federal pela Bahia? Muito boa pergunta. Isso me faz fazer uma buscar a memória afetiva de toda essa trajetória existencial, já longa trajetória existencial. Tudo começou aos 16 anos, quando eu fui trabalhar para ajudar minha família, morava no Largo 2 de Julho, meu pai, minha mãe, os quatro irmãos. Eu comecei a trabalhar numa loja chamada Petrônio Júnior, do Relógio São Pedro. Ainda existe essa loja. Trabalhei durante 9 anos e fui crescendo dentro da empresa. Na época, uma empresa de moda que vendia muita coisa importante para uma geração de pessoas de classe média alta. E lá eu coloquei no meu coração que eu queria ser alguém, eu queria ajudar meus pais na velhice, eu queria me tornar um empreendedor. Passando 9 anos e pouco, eu tinha feito um calendário, assim, programei um calendário para poder me tornar empreendedor. 9 anos e pouco, eu coloquei minha primeira loja, a loja chamada Loja Lennon. Começamos no Porto da Barra. A loja virou um sucesso, foi um negócio extraordinário na época, mas começou a sofrer os impactos da violência, do arrombamento de lojas, começaram a chegar os shopping centers, e havia uma concorrência praticamente desleal entre o comércio de rua e o comércio de shopping. Eu tive que ir ao CDL de Salvador, na época, falar, pedir uma ajuda, um suporte para dar uma garantia de sobrevivência estrutural e segurança ao comércio de rua. E aí começou a trajetória, a visão da defesa do setor, a defesa classista, a defesa de quem trabalha e quem produz, a segurança que precisa ter, econômica, social, política e jurídica, que o Brasil não tem, para dar aos empreendedores. Aí começamos uma trajetória na CDL, eh, criamos lá o Conselho do Comércio, botamos associações dos comerciantes nos bairros, circulávamos muito, mobilizando o pessoal, depois criamos a Associação da Juventude Empresarial Logística, era um generation gap, era um gap entre o pai e o filho, naquele período onde os filhos se formavam, vinham para dentro da empresa, tinha conflitos, eu tive que administrar, e esse meu trabalho acabou eu sendo convidado para ser presidente da entidade. Assumi, o primeiro assim, jovem, muito jovem, empresário de pequeno porte, lá só tinham grandes empresários. Eu assumi e a partir daí começamos uma trajetória de defesa de quem trabalha e que produz, defesa do comerciante. Defesa do É, comerciante. e essa trajetória nossa nos levou a criar um movimento chamado Movimento A Cidade é Nossa,
Nós queríamos imaginar que cidade nós queríamos morar. A cidade que permitisse que as pessoas, todas as pessoas, pudessem ter oportunidades. Que uma cidade, um estado, um país que desse oportunidade e não fosse um país gerido e gerenciado por oportunistas. E começamos a fazer essa trajetória existencial. Esse movimento, durante um ano, quando nós fizemos um diagnóstico em Salvador, ganhou até o top de marketing. Em 92, não só o movimento, também eu ganhei o top de marketing. Esse trabalho aqui em Salvador, criamos a Universidade do Logista, que era formar o que hoje se fala muito sobre inovação, sobre tecnologia. Nós começamos a fazer isso na década de 90, para poder criar uma geração de pessoas formadas, o comerciante formado, eram todos imigrantes, os filhos que estavam na universidade, para diminuir essa diferença. Todo esse trabalho gerou um impacto a nível nacional, acabou repercutindo nacional, e eu fui convidado para ser presidente da Confederação Nacional dos Lojistas. Nós tínhamos, na época, cerca de 400 CDLs no país. E eu fui para lá tomar conta, rodei o Brasil todo, fundando Câmara de Dirigentes Lojistas. Em 4 anos, 5 anos, fundamos 800 câmaras, fomos para 1.000 e tantas câmaras no país. A partir daí começou a trajetória da intransigente defesa do setor. Recordo-me bem algumas coisas, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele queria acabar com cheques predatórios. Na época era o cheque predatório. Isso. E eu me lembro que eu estava com um machucado no pé, estava no Piauí, numa convenção, tive que vir para o Rio conversar com o Fernando Henrique, ele era ministro da Fazenda, para poder criar uma barreira, uma contenção para evitar isso, que seria um dano irreversível para o comércio. Nessa trajetória nossa, nós criamos alguns movimentos. Um movimento importante para o setor na época, porque nós estávamos sofrendo o impacto, Dantas, do tal dos fiscais do Sarney. Estavam prendendo comerciantes porque não tinham preço num cinto, numa camisa. Eu tirei vários comerciantes da cadeia, porque o presidente que estava chegando, ele já estava na transição para Fernando Collor, ele dizia que o culpado dos problemas nacionais eram os empresários. Quer dizer, ele defendia os pobres, os descamisados, e o problema do país, imagina, quem gera emprego era um problema. Eu saí defendendo eles. E nesse período nós criamos um projeto que encantou o país, chamado Eu Tenho Orgulho de Ser Lojista. Orgulho da profissão. Imagina, Dantas, em cada cantinho do território nacional tem um comerciante. Nós somos 40 milhões de comerciantes no Brasil hoje. Se nós gerássemos um emprego, acabaria o desemprego no Brasil hoje. Os empreendedores, nós somos 40 milhões hoje. E, na época, há uma incompreensão porque eles começaram a ter uma política populista de querer jogar-nos contra a população vis-à-vis, dizendo que a culpa era nossa, dos problemas nacionais. E aí nós criamos esse projeto, eu tenho orgulho de ser comerciante, encantou o país inteiro. A partir daí começamos a deflagar outros projetos, como eu vou falar daqui a pouco com você sobre isso. Maravilha, Gerson, maravilha. O seu primeiro mandato foi em 1998. Precedendo o mandato, nessa caminhada, foi o que aconteceu. Nós criamos um movimento nacional, nessa caminhada da criação dos 800 CDL, chamado Movimento do Imposto Único. Isso também encantou o país inteiro. Eu só andava na Rede Globo dando televisão, lá no Bom Dia Brasil, fiz muitos programas, porque esse movimento era Gerson Gabrielli, Flávio Rocha e Marco Sintra. Nós 3 fizemos esse projeto. Contaminamos o país inteiro. Isso deu uma alavancada na minha projeção dentro da entidade classista, porque era um consórcio, era um grupo. Eram as associações comerciais, as CDLs, as outras entidades classistas. A partir desse projeto, nós imaginávamos que poderíamos ter um empreendedor na presidência da República. Aí começou a trajetória. A indignação, ela alavanca as coisas, né? Sim. E nós imaginamos que o Afif Domingos poderia representar-nos como presidente da República. E nós lançamos, nosso grupo das entidades patronais, lançamos o Afif, e no bojo da campanha do Afif, eu saí para deputado federal pela Bahia, saiu um amigo nosso para o Rio Grande do Sul e saiu outro para Santa Catarina. Dos 3, só eu consegui me eleger, em 98. O Afif, a Globo, deslocou ele, porque queria polarizar a campanha, e nós perdemos a chance de ter um empreendedor. E eu me elegi em 98, fui um dos mais votados da Bahia, tive 60 mil votos em 98, tomei posse e começamos uma trajetória em Brasília. Só que, durante 5 anos, de maneira pretérita, eu rodei o Congresso com a FIF para aprovar o Estatuto da Pequena Empresa. O primeiro ato que eu cheguei lá, porque eu levei uma agenda do setor, e é um dos problemas que os setores precisam ter representação. Eu levei uma agenda, o primeiro ato foi aprovar o Estatuto da Pequena Empresa. Sim, isso é um marco, né? Isso foi um marco. Um divisor.
para a nação como um todo. Porque nós éramos invisíveis. Sim. Sempre fomos a alavancagem do país, a nível de desenvolvimento, de empregabilidade, e nós éramos invisíveis porque não tínhamos uma representação. Quando você não se organiza para representar um setor, para dar legitimidade a um setor, você se torna invisível, não é representado, e aí você fica uma presa fácil, porque eles não têm quem faça a contenção, quem o confronte a estrutura do Estado. E nós fizemos isso. A minha chegada foi um sinal claro que a nação deu, que precisava de alguém com foco no empreendedorismo, na geração de emprego e renda. O Congresso Nacional, a gente pode falar um pouco depois, que eu fiquei lá 8 anos lá dentro, eu convivi com Lula 8 anos, eu convivi com Bolsonaro 8 anos, eu conheço as entranhas do poder, eu sei como funciona lá. E creia, nem nós, nem as empresas, nem o empreendedorismo está na agenda dos políticos que temos hoje. Eles são operadores profissionais da política. São pessoas que não entenderam que ser parlamentar é uma profissão, não é uma profissão, é uma missão. É uma missão. Ser parlamentar é uma missão, não é uma profissão. E essa geração de políticos que estão aí são operadores profissionais da política. Precificar o voto, precificar a cidadania e não estão linkados, consociados com o futuro do Brasil. E isso assusta muito, né? Tratando de certeza. política atual, o nosso Claro. cenário atual de política, né? Dos que se dizem representantes. Tem um vazio muito grande disso. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Por favor. E eu acredito que essa pergunta também, as pessoas que nos acompanham aí, vão estar nos acompanhando também, com certeza, tem interesse ou curiosidade em ouvir de você. Você pegou a Bahia de Ouro. O seu primeiro mandato ali, em 1998. Eu digo sempre que nos anos 90 era uma Bahia de Ouro, né, comparado a tempos atuais, né, por tudo que estamos vivendo e enfrentando. Como foi o seu convívio, nos 2 mandatos e o seu contato, a sua aproximação com Antônio Carlos Magalhães, com a ACM? Essa é uma boa pergunta. De vez em quando na escola eu conto essa coisa política tem muitos bastidores, né? Imagina, eu levei 8 anos convivendo com ele. E ele tinha, assim, uma deferência muito especial por mim. Ele era o meu cunhado, Heraldo Tinoco, que foi deputado há muito tempo, foi vice-governador da Bahia. Foi quem me aproximou dele, né? Porque eu estava com a opção de outro partido, ele me levou a Antônio Carlos, secundado por Luiz Eduardo Magalhães. Mesmo partido, você foi o PFL. Isso, PFL. Aí eu fui para lá, porque eles não tinham ninguém, assim, eu chamo do voto político clássico, eles não tinham alguém que representasse os empreendedores, os empresários, o voto de opinião ou a comunidade cristã, porque o voto dele é um voto clássico, é o voto político, é o voto de prefeito, é o voto de vereador. Então, eu trazia para o grupo um contingente de apoio, de agregação de valor ao grupo, pessoas de um segmento que ele não tinham alcance. Mas a minha convivência com ele foi bacana. Eu costumo dizer que poucas pessoas teve o privilégio que eu tive de conviver com ele, porque eu não era liderado dele, eu nunca tive líder secular. E ele tem um episódio assim de bastidor que eu vou contar. De vez em quando ele chega assim, Gabriel, chegou mais um. Aí me mostrava assim, puxava e me mostrava uma gravação. Eram as pessoas das cidades que eu viajava muito para fazer palestra pela DONEP, pelo CDL, as convenções regionais que nós fazíamos, com a Federação dos Lojistas. E eu falava nas palestras, mesmo estando no grupo lá, dizendo que eu não tinha líder político, o meu líder era Jesus Cristo. As pessoas pegavam isso e levavam para ele para tentar. E ele ria, porque ele me respeitava. Porque eu nunca tive nenhum tipo de bênção política dele, assim. Meu voto era um voto de opinião, é um voto que vinha naturalmente do trabalho, de uma história de vida, de um trabalho, ficha limpa a vida inteira, não tinha nenhum link com a estrutura do governo. Para você ter uma ideia, eu levei 8 anos com Antônio Carlos, com Paulo Souto, eu nunca pedi um cargo, eu nunca tive um cargo. Eu nunca pedi uma indicação de absolutamente nada. Eu nunca pedi para me dar voto. Eu sempre tive uma compreensão que o Estado devia ser diminuído e que o setor privado tinha que ser maior do que o Estado. Hoje o que acontece? Você tem hoje, os nossos bisnetos já vão nascer devendo, porque o Estado cresceu tanto, se agigantou tanto, tem tanto poder hoje, que acabou esfacelando a estrutura produtiva do Brasil. E Antônio Carlos entendia isso. Eu tenho uma rara gravação que ele fez para mim, Dantas, que eu sempre não quis nunca mostrar às pessoas, porque é natural que o político faça a gravação para as pessoas, né, apoiando tudo. Mas ele, como neto, que tem assim, um carinho muito grande comigo, respeito, ele dizia o seguinte, Gabriele chegou aqui
em pouco tempo ganhou espaço. Por que Gabriele ganhou espaço? Por que Gabriele conseguiu aprovar leis como Refis 1, Refis 2, Lei Geral, Estatuto, Simples Federal e o MEI? Porque o Congresso não tem foco nesses temas. E Gabriele pegou esses temas e focou para defender quem trabalha e quem produz. Os outros políticos estão em uma operação política, orçamento, uma série de coisas, e Gabriele focou. Então, ele disse assim, inclusive, quando eu fiz o Refis 1 e 2, a Lei Geral, essas coisas, ele falou, Gabriele não veio aqui pedir nada para ninguém, assim, para isenção, nada. Gabriele veio defender quem trabalha e quem produz. Então, ele tinha um respeito, um carinho muito grande. Foi um privilégio conviver com ele. Eu, como historiador, como cientista social e político, eu tive o privilégio de conviver com independência. Tem um fato curioso, é que eu ficava com ele no gabinete, aí eu ficava assim, ele conversando com ele e tal, ele era bonapartista, eu sou bonapartista, gostava de estratégia, fui na França, trouxe presente para ele. Aí chegava alguém, né? Chegava Sarney, chegava. Eu digo, senador, eu vou dizer, não, fica ali, senta ali, Gabriel. Ele me permitia ficar no sofá contigo, do lado, para poder ficar ali. Porque eu era um cara que não era uma ameaça para ele. Eu nunca fui uma ameaça, eu nunca tirei voto em ninguém, nunca briguei com ninguém do político, eu nunca tive embate, eu nunca tive militância partidária. Meu partido era o Brasil e minha causa era a defesa de quem trabalha e quem produz. É a causa da Revolução dos Pequenos. E aí começou a trajetória da Revolução dos O Pequenos. seu convívio foi intenso com a CM, com Muito Carlos intenso. Magalhães. Você viu, então, Gerson, você acompanhou o crescimento de Luiz Eduardo. Sim, eu Você convivi com o Luiz acompanhou o Eduardo. crescimento de Foi o Luiz Luiz Eduardo. Eduardo que me levou. Meu cunhado, Luiz Eduardo, foi quem me levou, Antônio Carlos Magalhães. Eu tenho alguns episódios de convivência, assim, de bastidor com o Antônio Carlos. Quando eu cheguei lá, muito jovem, cheio de coisa de criação de campanha. Aí eu cheguei lá para mostrar para ele, né? Ele olhou, ele disse, eu não posso, ele diz assim sempre, eu não posso matar o sonho de ninguém. Sim. Ele queria que provasse que eu Muito tinha... duro, aquele jeito duro dele? Não, muito carinhoso, muito Carinhoso. atencioso. Um dos dias que eu fui lá, o Luiz Eduardo estava fazendo um discurso, ele estava lá atento. Eu cheguei lá cheio de papelzinho com criação e tal. Aí eu percebi que ele estava tenso, eu fiquei esperando, ele olhou tudo, Gabriel, vai em frente, você tem tal, tal, tal. Aí você tem condição de crescer muito, porque é um setor que precisa de representação e tal, tal. Mas o Antônio Carlos tinha uma característica legal. Ele disse assim, Gabriele, quando chegam as pessoas aqui no gabinete, eu não posso errar. Porque o cara chega aqui ou pedindo emprego, ou pedindo dinheiro, ou quer tirar foto para ter prestígio. Eu dava risada, ele me contou isso, eu dava risada. E é verdade, esse mundo político é um mundo... O poder é um imã, né? Quando você perde o poder, você vira leproso, mas o poder é um imã. E ele sabia, Antônio Carlos, quando estava no Congresso, era curioso. Ele com aquele bração assim, todo gordo, né? Ele era uma aura de poder. Ele calado, ele era poderoso calado. Quando ele falava, acho que ele perdia um pouco. Mas ele calado, ele era uma aura de poder. E o poder é isso. O poder não precisa você ser agressivo, não precisa estar de frente, não precisa fazer política de emboscada. A sua vida tem que lhe justificar. A sua autoridade moral é que lhe dá poder. Essa é a coisa da aura, né? Eu convivi muito lá no Congresso, eu ficava observando lá os congressistas. Eu chegava lá, tinha assim 500 congressistas, 513 congressistas, fiquei 8 anos ouvindo eles falando no meu ouvido. E aí você cria um filtro. Mas eu era muito curioso do comportamento humano. Eles são pessoas que estavam gastando a vida deles com coisas que não iam levar para a eternidade. Sim. Porque você não pode ter uma vida sem propósito. E eu botei no meu coração, desde que eu cheguei lá, assim, eu quero ter um mandato de propósito, eu quero ter uma vida de propósitos. E, infelizmente, a classe política do Brasil não tem propósito. Não tem propósito. Maravilha, Gerson. E eu tenho também uma pergunta aqui, com base, né? São muitos projetos, né, no qual você tem, e tem um desses projetos que eu me incluo também, né? Eu posso dizer que eu também me incluo, né? E eu quero trazer esse tema, que é muito importante, que é um desses grandes projetos seus, que é o projeto Revolução dos Pequenos. Isso. O projeto Revolução dos Pequenos. A escola política do estado da Bahia. Né? Você citou a questão do esvaziamento político, de não termos representatividade política. Um desencanto, né? O desencanto, né? As pessoas perderam muito isso, né? O político, essa sociedade como um todo, em períodos, em épocas de eleições, ou ali
não se tem aquele apreço, não se tem aquele Uhum. valor direto ali com o Uhum. cenário, com a conjuntura atual. E aí surge, né, você traz esse projeto que eu denomino como um projeto grandioso, é um projeto de Uhum. nação, não é só um projeto de É. Estado, É e é algo inédito. único, É algo único. inédito. É inédito. No Brasil é Sim. inédito. Não tem nada similar. No Brasil não tem nada similar. Começou aqui. Começou aqui, ó. Quando nós começamos na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, nós começamos a fazer as caminhadas pelo Brasil em defesa do setor. Uma agenda de defesa. Juros altos, carga tributária alta, uma série de agendas de defesa do setor. E começou nesse projeto com nossas marchas. Naquela época. Naquele período mesmo, nós lançamos outro projeto, que é esse aqui, ó, Manual do Líder. Nós queríamos ter, para cada empresário, cada líder, ter um manual com citações, com reflexões sobre a caminhada. E também começamos a distribuir cerca de mais de 200 projetos em defesa do empreendedor que nós fizemos. Está lá nos anais do Congresso. Mas aí teve a eleição de 22, a chegada do 2022. Bolsonaro. A chegada do Bolsonaro, ele criou um impacto no país. Eu convivi com o Bolsonaro 8 anos. Você teve um bom convívio com o Bolsonaro. Muito, com todos eles, né? Todos Porque eles. eu representava o setor que eu os ajudava, inclusive nos estados deles, eles me pediam ajuda, porque cada estado tem um CDL, tem agora quase 1.400 CDL no país, eles me pediam para ajudar, eu ia nas convenções nos estados, nas capitais, então a minha convivência era muito boa, porque era uma convivência à látere do mundo político clássico, das bolhas políticas. Então era uma convivência boa. E quando teve a eleição de Bolsonaro ele é uma pessoa que ele fez uma ruptura com o que estava aí, com o que estava com a praxe da política clássica, ele fez um despertar na nação. Esse despertar motivou a classe média, que Marilena Chauí queria acabar a classe média. Sim. Ela fazia proselitismo em relação a acabar a classe média e tal. Os empreendedores eram os problemas e tal. E o Bolsonaro trouxe um arejamento, um link com a sociedade, com uma população ativa, que pensa, de líderes. Ele despertou uma geração de líderes. E as pessoas começaram a questionar as coisas. E o sistema que começou a sentir o baque quando ele fez o primeiro movimento com o Pix. Naquela época, o Pix, o sistema financeiro, que faz parte do sistema, perdeu 1,5 bilhão. Esse sistema começou a querer questioná-lo. O Guedes, que era o ministro da Fazenda, por ser um financista, o pessoal achava que ele devia trabalhar para o sistema. Ele começou a contrariar o sistema. Aí já começou uma resistência ali. A resistência da classe política, do Congresso Nacional, contra a força popular dele, o impulsionamento da força popular, começou a incomodar, ele começou a se deslocar da necessidade de ter que governar com o Congresso sobre a dependência, o controle e o jugo dos políticos clássicos, da manipulação, do acharcamento, do estelionato eleitoral. Ele começou a romper isso. Ele fez um despertar na classe. E o sistema reagiu e foi para cima dele. E aconteceu o que aconteceu aí em 2022. O que aconteceu em 2022 me deixou mesmo pasmo, porque eu recordo muito bem que nós estávamos juntos na casa do nosso querido Charles, né, Pantera, sim. E quando teve uma reunião pós-eleição, naquele período pós-eleição, onde houve as pessoas ficaram assustadas com o que estava acontecendo, com a perda do mandato de Bolsonaro, a não renovação, porque naquela época nós estamos preocupados com pós-Bolsonaro, porque a crise no Brasil é de valores, princípios, propósitos, mas é uma crise também de líderes. Nós falávamos isso. Então nós estamos crendo que Bolsonaro conseguiria romper a bolha e continuar. 8 anos dele, o Brasil seria outro. Aí teve a ruptura, o sistema manipulou todos os processos, com o Supremo, com a classe política, resgatou Lula, o Bolsonaro caiu. Como foi que começou o projeto da Revolução dos Pequenos aqui em Salvador? Começou numa reunião, desde como eu falei há pouco, lá no encontro com Charles Pantera. Que você participava ativamente de todo aquele movimento. Claro. Não, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei pasmo, porque teve o movimento do dia 8, a prisão das pessoas, aquele evento lá de São Paulo. Sim, 8. De Brasília, o evento de Brasília, forte que teve lá, prenderam muita gente. E aí, depois do impacto da prisão das pessoas, 1.000 e tantas pessoas, houve um silêncio. O país fez silêncio àquele fato. A manipulação da mídia, querendo criminalizar as pessoas que uma parte fizeram bagunça, outras partes foram usadas com massa de manobra. Aquilo ali
me deixou impactado porque as pessoas fizeram silêncio, Dantas. O país não reagiu, começaram a prender pessoas idosas, muita injustiça, muita prisão, muita arrogância. Por que isso? É preciso que nós possamos entender o que aconteceu. O sistema, quando puxou Lula, o Congresso puxou Lula, o governo, o executivo, já tinha começado a perder o Congresso. Porque o congressista era o seguinte, na época de Fernando Henrique tinha uma palavra chamada governabilidade. O que era isso? Era o executivo controlar o Congresso com as verbas, para deixar os congressistas reféns. Sim. Bolsonaro rompeu isso. E aí começou a botar dinheiro na mão dos congressistas, para libertar o Congresso do jugo do executivo, do sistema do executivo. Tanto que hoje Lula não consegue governar com o Congresso, porque o Congresso está independente financeiramente. Lula foi obrigado a governar com o Supremo Tribunal Federal. O Brasil é governado por Lula, com o grupo de Lula e com o Supremo Tribunal. Federal. E aí hoje há uma fissura em relação a isso. E naquele período, entendendo que a situação que estava havendo, eu encontrei um grupo de pessoas lá embaixo do prédio, pessoas estavam doentes depois da eleição de Bolsonaro, doentes, as pessoas estavam depressivas, não aceitavam a perda do mandato, não estavam entendendo isso, era um sinal, porque a gestão do Bolsonaro é um sinal de esperança. As pessoas vivem buscando sinais. Nós, cristãos, vivemos pelo sinal da cruz, né? Jesus não nasceu, o sinal. Então, Bolsonaro é um sinal para todos nós. Com aquela perda, as pessoas entraram em depressão muito forte. Aí eu fui encontrar com algumas pessoas embaixo ali do prédio, um grupo de pessoas que eu estava fechando lá o escritório, me chamaram para conversar, pessoas chorando. Aí eu cheguei, levei lá na sala, e aí Gabriel e tal, começaram a conversar, desabafar, as pessoas doentes, depressivas. Aí perguntaram se na semana que vem podia levar outras pessoas. Essa história começou o projeto da escola, a Escola de Formação de Líderes. Por que isso? Porque diz assim, ó, se eu não deixar um legado para as pessoas de formar uma geração, ajudar a formação de líderes, onde a revolução dos pequenos é uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude que as pessoas precisam ter, transformar a indignação em coragem, ousadia para enfrentamento, nossos filhos não vão ter futuro, não vai ter legado para os filhos. Porque o nível de degradação social, política e moral do país, ela é terrível. Você imaginar um país hoje que tem 94 milhões de pessoas no Bolsa Família, nos programas sociais, você tem 90 milhões de pessoas hoje na inadimplência no SPC. Devastador. Você tem uma geração de jovens hoje todos viciados nas bets, né? Você tem hoje situações como movimentos populares que são irrigados com dinheiro público para dar uma militância a essa base territorial e política do governo que está aí. Você tem 1 milhão de presos, homens presos, que comandam todo um exército nas favelas e obrigam as pessoas a votarem no sistema que está aí, no grupo que está aí, e se não votar pode ser assassinado, e se votar ganha R$200. Quer dizer, é um sistema que colocou a todos nós em xeque. O que é que a gente pode fazer? Aí surgiu a Escola de Formação de Líderes, o projeto é a Revolução dos Pequenos. São 45 meses que nós estamos investindo, passaram milhares de pessoas investindo em vidas. O aniversário, você comemorou até o aniversário. 3 anos. 3 anos. Em novembro começamos 3 anos, estamos 45 meses. Toda terça e quinta-feira, à tarde, de 3 às 6 da tarde, as pessoas não pagam gratuito isso. Muitos convidados. Muitos. Nós temos assim, fizemos um grande evento na Associação Atlética de militância e quem você imaginar de político que teve mandato, eu os expus ao grupo, para o grupo dizer assim, olha, eu deixava esse Paulo Souto, Embaçaí, João Roma, Neto, todos eles foram. Damares, Raíssa, todos foram fazer palestra, né? Agora foi o ministro, o senador Ângelo Coronel, também o Aldo Rebelo esteve aí. O que eu dizia para eles? As pessoas, a classe política hoje, ela é assim, ela promete tudo enquanto candidato. Isso. Chega até a ter um pouco de proximidade. Quando se elege, você nunca mais vê eles. Foi o que eu fiz. Eu disse assim, eu ministrei ao grupo. Eu disse, olha, eu vou trazer essas pessoas todas aqui, porque eu não tenho rejeição. Eles vão vir todos, porque eu estou fazendo um movimento muito grande de presencial. Eles têm medo do presencial, porque eles só fazem presencial se eles pagarem. É tudo precificado, aqui é de graça. Eu vou fazer o palanque para eles. E vocês vão deixar eles falarem. Todos eles vão falar. E você vai cotejar
a história da gestão dele pública, a vida dele e a presença dele. Você vê como eles mudaram de quando o candidato, o poder revela, até chegarem aqui na frente de você e dizer assim, dizer coisas que você dá vontade de dizer assim, por que quando você não estava lá não me recebeu? Por que quando você estava lá você não fez? É como os ministros do Supremo, quando saem de lá, viram tudo, né? Eles viram todos santos e julgam todos que estão lá, mas quando estavam lá, não estavam presos ao sistema, não responde às demandas sociais. Então, esse projeto nasceu da indignação, nasceu de uma depressão gerada por uma perda de um sinal de esperança chamado Bolsonaro. E você consegue estabelecer essa aproximação direta, Gerson, com esses convidados. Eu já participei também de encontros, de reuniões, e isso é maravilhoso, né? Você vê ali a aproximação que acaba tendo até para... Eles todos, veja bem, eles me veem, eles continuam me subestimando. Me subestimaram a vida inteira. E eu entendo isso. Eles estão acostumados a gastar 8, 10 milhões para se eleger deputado, senador, milhão, bilhão. E meu voto é um voto que eles não têm acerto, que é o voto de opinião, é o voto das pessoas que foram despertas, têm uma capacidade de análise crítica e que vê a sua história. Mas, infelizmente, o Brasil hoje, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, né? Eu tenho família de educadores, eu vejo que a população hoje está presa a TikTok, ao político TikTok, de caráter volúvel. Porque lá na escola a gente ministra assim, olha, tem aí uma coisa clássica, fulano de tal tem 1 milhão de seguidores. Ele não tem seguidor, ele tem apoiador. Se você faz qualquer tipo de movimento, as pessoas lhe acompanham. Se ele não gostar da segunda movimento, eles saem, vão para outro, eles migram. Seguidor é outra coisa. Seguidor sabe o que é a essência do seguidor? Eu vou sintetizar o que eu digo na escola aqui para você. Nós nos convertemos a Jesus. Nós seguimos a Jesus. Nós fomos convertidos a uma causa. Aí você segue. Quando você se converte a uma causa, você segue. Isso. Né? Se você faz esse trabalho aqui de conteúdo, as pessoas buscam em você conteúdo. Tem um programa de um performista que ele tem hoje milhões de seguidores porque ele pega a notícia e ele decodifica a notícia. Então as pessoas seguem a opinião dele. Mas hoje nós estamos na geração da superficialidade, do TikTok. Então você tem pessoas que têm hoje 500 mil, 600 mil, 700 mil pessoas e que não estão fidelizadas. Se você pedir para elas uma informação, ela lhe informa, mas não lhe converte a causa dela. Isso preocupa com o futuro, com o amanhã. Né? O nosso amanhã, eu digo que é um amanhã um pouco escuro, né? Porque a gente não consegue ver melhorias também da nação como um todo com isso que você está pontuando, né? A família, né? O distanciamento da família, a falência da educação, né? O deteriorar da educação também, o seu ensino médio, né? A educação de antes, a gente faz também uma comparação com a educação de hoje, reflete em toda essa cadeia desse esvaziamento de cultura, esvaziamento de conhecimento, e isso preocupa. Amigo, o Brasil precisa entender que a saída para nós no Brasil é educação. Educação. É a única revolução que cabe, é a revolução educacional. Se você imaginar o concerto das nações, o que a China hoje apresenta, a Europa apresenta, outros países apresentam de desenvolvimento na área da inovação e da tecnologia, e nós temos 94 milhões de pessoas aqui hoje no Brasil que estão vivendo de migalhas do poder. Pessoas hoje que foram travadas no seu sonho de consumo, porque você recebe Bolsa Família, um teto, R$600, R$1.000, o que é que você vai fazer com R$1.000 por mês? Que tipo de alavancagem você vai fazer no país com R$1.000, onde a população gasta R$1.000? Aí as pessoas vão para os jogos para tentar melhorar de vida, se empolgam com bet para melhorar de vida através do jogo. Então, com isso aí, nós estamos vivendo um período de retração do consumo muito grande e, por incrível que exista e que pareça, o Brasil está arrecadando muito. Por quê? Ele está quebrando as empresas nacionais, desempregando as pessoas, carga tributária altíssima. Jogando as pessoas na informalidade. Se você chegar hoje aqui na Avenida 7, chega na Joana Angélica, está uma explosão de economia informal. As pessoas estão indo para a informalidade. Porque, veja bem, eu tenho até na escola, falei isso é interessante. As pessoas que estão na Joana Angélica, na informalidade, ou estiveram no carnaval durante 5 dias aí vendendo, são empreendedores.
estão vendendo alguma coisa para completar a sua renda. Por que o Brasil não vai na direção de ajudar essas pessoas a ter uma dignidade do emprego, de um investimento nessas pessoas, se tornarem empreendedores? A saída do Brasil é o empreendedorismo. Maravilha, eu estou direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto aqui. E eu quero te fazer também uma pergunta, eu quero ouvir de Gerson Gabriele. Qual é a sua visão, né? Você está pontuando o que a pátria, né? O que a nossa nação enfrenta, né? E o que nós estamos vivendo hoje. Mas a sua visão atual da política no Brasil, com essa conjuntura de governo, com esse cenário atual de governo, você vê mudança para as próximas eleições? Como é que Gerson Gabriel enxerga a política atual no Brasil? Houve uma deterioração do sistema político no Brasil, eleitoral no Brasil. Recordo-me bem, quando eu comecei em 98, você podia fazer campanha em qualquer época, permanentemente. Recordo-me bem que quando eu ganhei, eu botei assim outdoor, dizendo 80 mil bênçãos, 60 mil bênçãos. Eu botava outdoor, fazia marcador de Bíblia, fiz milhares de marcador de Bíblia, fiz eventos gospel, eu trouxe diante do trono 300 mil pessoas, fazia tudo. Eles foram percebendo que estava crescendo o voto de opinião, eles começaram a fazer um trabalho restritivo para preservar o operador profissional, aquele que precifica e compra o voto. E de lá para cá, as restrições são tão grandes que eles chegaram ao ponto. É uma coisa estúpida isso. Eles chegaram a um ponto, Dantas, de aprovarem um orçamento de 4.900 em plena pandemia, precisando de dinheiro para comprar vacinas, e aprovaram para dar aos políticos profissionais para fazerem campanha. Em plena pandemia, amigo. Você vê o nível de periculosidade do sistema político brasileiro. Então, você trabalhar com cenário, hoje as pessoas não conseguem nem destacar-se, como o Bolsonaro destacou, como contraponto ao sistema, porque hoje nós temos que escolher o menos sujo. Então, estamos vendo uma geração de político pombo sujo. Quer dizer, qual é o maior escândalo do Brasil? Você sabe qual é o maior escândalo do Brasil, Dantas? Qual é o maior? É o da semana que vem. O da semana que vem. Porque toda semana tem escândalo. Diferente. Se você pega os meios de comunicação, é superfaturamento em todas as áreas. Há uma cultura da corrupção no Brasil, endêmica, sistêmica e estrutural, que faz com que o nosso país seja uma vergonha para o mundo hoje. Um grande faroeste. Para o mundo. E aí você vê as pessoas se indignarem porque o Trump colocou o Comando Vermelho e o outro lá, o CV, né? Comando Vermelho e o outro lá, colocou como terrorista. Eu perguntei, mas por que botou o Comando Vermelho como terrorista? Se o chefe é Lula, do Comando Vermelho, e das organizações criminais, por que não botou o Movimento Sem Terra também lá como terrorista? Quer dizer, nós hoje somos uma vergonha para o concerto das nações. Então, é um problema hoje. O que é que eu vejo hoje? Hoje você não consegue ter destaque. Na nossa época, você é muito jovem, mas na minha época, quando o professor entrava na sala, as pessoas se levantavam. Antônio Carlos Magalhães, nós parlamentares, Antônio Carlos, quando chegava, todo mundo ficava em pé, por referência a ele. O que é que acontece hoje nas escolas? O que é que está acontecendo nas escolas? Estão batendo nos professores, cada ponto de droga está na porta da escola. O professor sendo agredido, Gerson. Entendeu? E além de ser agredido, o tráfico, né, as organizações de crime dentro das escolas também. Então, hoje, se o Brasil não virar a chave para o empreendedorismo, criar condições, vai acontecer o que está acontecendo aí. Sabe o que é, meu irmão? É que está chegando um navio aí, que nego está dizendo que é coisa da ponte, está chegando um monte no porão, está chegando cada vez lá 2, 3, 4 mil chineses para tomar o lugar da gente aqui. Isso preocupa. E falando de educação, Gerson, uma das coisas também que é alarmante, né? É militância política nas escolas com professores, na educação, né? Universidade Federal da Bahia. A católica, eu fiz 4 anos, era Paulo Freire, 4 anos com Paulo Freire. Paulo Freire. Militância direta, cartilha direta, e isso continua, né? Aumenta, agrava. Né? Então, isso deteriora. Minha avó já dizia que cabeça vazia é oficina de Satanás. Pega esses jovens todos aí, sem nenhum tipo de perspectiva. Aí o governo, em vez de fazer uma política de geração de emprego e renda, dá bolsa, eu chamo de bolsa chulé para a turma jovem. A turma recebe R$200, não pode trabalhar, a turma do nem estuda, nem trabalha, aí os organismos de governo, federal e estadual, começam a construir pontes, viadutos, começam a botar um bocado de campo de futebol debaixo desses viadutos, para jogar bola o dia todo e queimar droga.
Quanto mais vazio na educação, uma sociedade ignorante, uma sociedade pobre, prato, né? Um prato perfeito para o operador Perfeito. político. O operador político, ele quer Agora, isso. agora, meu irmão, é o seguinte, hoje a briga de máquina é a máquina federal, veja a máquina estadual. Aqui na Bahia, para citar o exemplo da Bahia, você tem um representante do governo federal, que é o Lula, que é o candidato, que tem um governo aqui como aliado, e você tem a prefeitura, que é o contraponto ligado ao grupo de ACM Neto. É uma briga de estrutura. Agora, só que o governo do Estado tomou 30 bilhões de empréstimo. 30 bi. Onde é que está esse dinheiro? Se não tem ponte, não tem VLT, não tem nada. Cadê esse dinheiro? Está com quem? Está onde? Será que o modus operandi vai ser, faltando 90 dias, fazer o que fizeram em 2006, que me derrubou Tinoco, Paulo Souto? Paulo Souto estava com 47% na pesquisa, Dantas. O Wagner com 9%, em 90 dias, uma coisa que nunca aconteceu. Na época, dizia, mas não é possível um negócio desse. Um com 47, outro com 9, em 90 dias faz isso? Não existe isso. Eles viraram o jogo em 90 dias. Mas depois a gente soube que os aviões, os carros, estavam com as malas cheias de dinheiro indo para rincões do Brasil, da Bahia, rincões da Bahia, bem longe, comprando os votos. Será que o modus operandi não vai ser esse? Então a eleição se torna imprevisível. Nós temos um ciclo de 20 anos, que foi com Valdir, a Bahia vai mudar, depois com Wagner, agora um novo ciclo de 20 anos, termina agora. Há um sentimento de mudança. Agora é uma briga de máquina, porque eles estão atirando um no outro de uma forma. Então, é tiro mesmo de pombo sujo, um tentando lamear o outro, que a gente vai ter que escolher o menos, o que eu falei há pouco, menos lameado, porque nós temos uma crise de líderes, não temos alternativa, não temos opção. O Brasil, Gerson, precisa urgentemente de uma mudança, né? Mudança política, renovação política, não é isso? Eu acredito que seja um dos caminhos. E com o sistema sombrio, como você... O cenário o cenário é sombrio, preocupante. É preocupante. A Bahia, por exemplo, o baiano, né? O solteropolitano, Salvador é a terra do medo. Né? O estado da Bahia lidera com os altos índices de violência. Qual a origem da violência? Sim. Qual a origem? As pessoas acham que talvez a solução seja botar um militar para cada cidadão. Isso não vai resolver. Qual a origem da violência? Desocupação. Cabeça vazia. Falta de atividade. Materialismo embutido nas pessoas. As pessoas hoje querem ter sem ter condição. O cara do Bolsa Família, se você chegar na casa dele, ele tem um celular, tem uma boa televisão, mas todo empipinado, devendo carro, devendo tudo, e tudo no SPC. Se criou um país de consumismo e agora botaram o Bolsa Família, botaram R$1.000 na mão das pessoas para as pessoas consumirem. Tem que ir para a Bet mesmo. Ô Gerson, e o que me preocupa, assusta também, que é a nossa realidade, nossa realidade de cidade e de estado. Eu quando ando no centro de Salvador, né, o centro antigo ali de Salvador e o centro moderno também, é muito morador de rua, né? Usuário de droga. A cidade como um todo, ela vem se tornando uma grande cracolândia. O bairro de Itapuã, Vinícius, Dorival Caymmi, cantado com versos e prosas, é um desses exemplos. Aquela antiga rodoviária, aquele bairro da Sete Portas, eu passo ali à noite, ali na madrugada, aquilo ali é assustador, né? Então, preocupa muito. Eu percebo, né? Eu percebo que os 20 anos do governo atual vem aumentando a questão da desigualdade social, né? Desigualdade social é uma das coisas que preocupa muito, né? Eu só sei o seguinte, Wagner, Jerônimo, Rui, Otto Alencar, essa turma aí. Eu não daria minha empresa para ele dirigir em 30 dias, que ele quebraria as empresas. Quebraria. Eles não sabem dirigir, ele não tem uma experiência de gestão, de gerar emprego e renda. Ele trabalha com o dinheiro da gente. Quando o empresário erra, ele quebra, ele fale, ele é humilhado, ele é sancionado pelas leis de crédito. Esse pessoal, quando erra, aumenta imposto. O Brasil está explodindo com os valores de impostos, com juros altos. Eles não estão preocupados. Ele quebra as empresas, eles arrecadam, trazem empresas multinacionais para arrecadar mais, quebra as empresas nacionais. E o que é que eles fazem com essa arrecadação monstro? Pega esse dinheiro e distribui para a população para controlar a população. É tudo controlado através do Bolsa Família. O seu compromisso lá no primeiro mandato de 1998, em defesa do empreender, da indústria e do comércio, nessa conjuntura atual, o seu posicionamento em defesa aumentou 5 vezes mais.
Muito mais. A minha preocupação hoje, que é a preocupação da escola, do grupo da escola, que é um grupo muito grande, é com o legado que a gente pode deixar para nossos filhos e netos. Se não virar chave, o Brasil entrar no Conselho das Nações, nessa era do conhecimento, nós estamos criando uma geração, como diria Alvin Toffler, no seu livro 1984, escravos modernos. As pessoas vão para a formalidade vender banana, abacaxi, botar coisa, porque o Brasil tá fora do Conselho das Nações, ô Dantas. As pessoas estão com inteligência artificial. O mundo está vivendo a revolução tecnológica, a revolução do IA, e aí a gente está vendendo banana laranja, criando uma geração de pessoas subdesenvolvidas em termos humanos, né, de desenvolvimento humano e tudo. Nós temos um problema muito sério, e isso que vem acontecendo com a gente. A gente está focado no projeto do empreendedorismo no Brasil. Nós precisamos reduzir carga tributária, reduzir juros, criar um ambiente onde Salvador não vire uma cidade como tem hoje, uma cidade pobre. Esses 20 anos do governo atual, do PT aqui na Bahia, empobreceu a população. Nós estamos com 30% da população produtiva no Bolsa Família, 30% aqui na E Bahia isso, hoje. isso reflete um esvaziamento também da cidade. Com certeza. A fuga, a pessoa não tem, as pessoas aqui, o que fazem em Salvador? Salvador não tem. Eles deveriam fazer uma política fiscal em Salvador, por exemplo, reduzindo o ISS, uma série de coisas, para atrair empresas que pudessem gerar emprego aqui, né? Em Salvador, na região metropolitana. Eles não fazem isso, eles não têm uma visão. O gestor atual, público, ele é preparado para se dar bem, ou seja, eu recordo-me bem, uma pessoa que, quando eu me elegi a primeira vez, numa reunião que eu estava passando, Gabriele, você tirou na loteria. Eu digo, como tirei na loteria? Você se elegeu deputado? Eu digo, por que eu ganhei na loteria? Porque a cultura é que o cara vai, quando o cara se elege, é para se dar bem, é para meter a mão no erário público. O que é o imposto? O imposto é o suor da nação, é a transpiração da nação. É um crime de lesa vida, de lesa pátria, o cara roubar o imposto, roubar o dinheiro público. Dinheiro público. Porque é suor, é fruto do suor das pessoas, é fruto do consumo das pessoas. Isso é um crime, mas no Brasil virou uma cultura. O cara entrou, mas Gabriele, você ficou 8 anos lá, não se aposentou pela Câmara? Eu digo, não, porque eu não queria ser funcionário público. Agora, recentemente, eu fui conversar sobre política com as pessoas, me perguntaram se eu tinha ONG. É que você precisa ter ONGs para fazer convênio, para ter dinheiro para campanha. Eu ter ONG para pegar dinheiro público, para ter que dar 20% ao secretário, 30% ao intermediário, eu ficar com 100%, ficar responsável pelo dinheiro. Mas é a cultura nacional hoje. Cultura. Tem que haver um rompimento dessa cultura. Isso é coisa para uma geração, amigo. Gerson, e o estado nosso, se tratando de Bahia, né? Estado da Bahia. São 417 municípios, né? E o estado, de ponta a ponta, né? É um estado que é rico, brota dinheiro. O estado da Bahia brota dinheiro, né? É na soja, é no algodão, agronegócio, no agro, né? O agro muito forte, né? É no morango, é no café. Então, isso aqui brota dinheiro. E, ao mesmo tempo, a visão no qual você tem, né? com toda essa bagagem, né? Essa expertise, essa experiência, é uma falência direta do Estado e um sinal. Porque na escola de líderes, você usa muito. Preste atenção aos sinais. Preste atenção aos sinais, não é isso? Você tem que estar sempre. Política é como diria Ulisses: você olha para cima, tem de uma forma, você baixa a cabeça, volta, é como uma nuvem, mudou. Se você não ficar prestando atenção aos sinais, aos detalhes, lá na escola eu falo o seguinte: eu digo assim, você imaginou uma classe, uma família, tem o esposo, a esposa, 6 filhos, na periferia de Salvador. Aí o cara está com a televisão, porque tem um telefone e a televisão. A televisão está lá. Aí ele está vendo lá. O Brasil tem capacidade de gerar bilhões em nióbio, em lítio. Em nióbio, em lítio. O Brasil é um país milionário, é bilionário o país. O país ia para o cara lá devendo o SPC, devendo o carnê da televisão, com dificuldade de comprar as coisas e na televisão. Esse país é rico. O país é rico. É bilhão para lá, bilhão para cá, bilhão para cá, e o cara não consegue pagar o carnê do filho da escola. É terrível. Gerson, direto ao ponto, direto ao ponto. Eleições se aproximando, né? Aí, praticamente véspera de eleições no Brasil. Eleições importantes, tá? É algo decisivo em todo esse processo de mudança. Mudança e posicionamento, renovação política, né? O Brasil precisa de líderes e governantes como Gerson Gabriele. Obrigado. E indo direto ao ponto,
a sua candidatura política para essas próximas Eu eleições? coloquei meu nome para Senado faz 2 anos. Comecei a trabalhar com um grupo, trabalhamos fortemente com projetos, propostas, só que houve uma equação política, com o grupo majoritário do campo de Assemineto e eles começaram atraíram o Ângelo Coronel para o nosso time. E eu fui deslocado para ser candidato de novo a deputado federal. É um desafio muito grande pela cultura política hoje. Eu preciso de muitas orações, muito apoio, porque eu creio que ainda, com toda a minha experiência de vida, por ter ficado lá 8 anos, saído ficha limpa, porque acho que todo mundo devia ser ficha limpa, mas infelizmente eu tenho que referendar isso, pelo fato de eu ser um legislador, ser um técnico, ter uma ação propositiva, ter uma visão de país, de legado, de formação, por exemplo, na área da educação e do conhecimento, eu gostaria de ter uma nova chance. Sei que terei que vencer obstáculos, furar as bolhas políticas, os controles políticos, até porque o brasileiro não escolhe o seu político. O partido faz seus filtros e apresenta à população seus candidatos, dentro de critérios muito pessoais, muito particulares, muito do interesse do grupo. Você não tem campanha avulso. Se tivesse uma campanha avulso, eu gostaria de ter saído para Senado, mas infelizmente ou felizmente eu vou sair agora para deputado federal. Mas o Estado ganha, o Brasil ganha, porque precisamos de líderes, né, de políticos com posição É, como você, tá? E eu quero deixar algo especial com você, tá? obrigado. Agradecer também os patrocinadores, a Tracker Cassat, corretora de seguros, Universo AGV, proteção veicular, a maior empresa de proteção veicular do Brasil, operando em todo o território nacional, é o Universo AGV, com mais de 1.400.000 de clientes ativos, sendo atendidos diretamente de norte a sul, leste a oeste, em nossa nação, uma empresa com 10 anos, mais de 10 anos de mercado, tá? Então, veículo protegido é veículo com o Universo AGV. E a Tracker Cassat é líder em referência em tecnologia em rastreamento veicular. Trouxe uma caneta aqui para você, certo? Obrigado, querido. Maravilha aqui da Universo Obrigado, AGV. querido. E eu trouxe aqui algo para você, algo especial, tá? Você, tá? Direto ao ponto com Carlos Dantas, tá? Eu vou convidar você, você também vai vir aqui, você vai ter a oportunidade de trazer, né, todo o conhecimento, toda a bagagem, você é empresário, comerciante, político. Esse espaço aqui não é meu, esse espaço aqui é seu, esse espaço aqui é nosso, tá? Isso é direto ao ponto. Acompanhe, tá, Gerson? Vai vir muita coisa boa, vai Bacana. vir muito conteúdo bom. A ideia desse projeto, Gerson, direto ao ponto com Carlos Dantas, é isso daqui, essa riqueza, né? É agradecer você Obrigado, amigo. primeiramente. Pô, isso aqui é um privilégio. O Obrigado. primeiro episódio e iniciar com chave de com pontapé, né, com a perna direita, chave de ouro com Gerson Gabriel. Obrigado. E aqui é algo especial, tá? Eu quero que você abra e Ah, tem uma coisa aí dentro aí que é único. Espero que você goste. Direto ao ponto com Carlos Dantas e tem algumas que bacana. recordações, tem Oh, algumas lembranças aí. tá aqui, ó. Tem algumas lembranças. Tá vendo aí? Que bacana. Muito obrigado, querido. Tem Amigo, fotos aí de momentos únicos. Se você abrir, obrigado. você vai ver que De tem coração. momentos Ó, especiais com Gerson Gabriele. eu quero te Tá? agradecer e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que você está investindo no saber, no conhecimento, na informação que gera poder. Amigo, uma atitude muda destino. A vida na esperança. É, nós temos que todo dia falar de esperança para não perdê-la. Todo dia eu falo sobre esperança. Todo dia eu falo em atitude, porque uma atitude muda destinos. E mais do que isso, nós temos que entender que Jesus não desistiu do povo brasileiro e nós não vamos desistir do Brasil. Nosso grupo, o grupo da escola que você faz parte, nos honra com a convivência. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós vamos lutar. Lutar enquanto Deus nos der vida e saúde, porque nós precisamos deixar um legado para nossos filhos e netos. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. O compromisso nosso é com a nossa pátria, né? O nosso compromisso é esse. E direto ao ponto, o espaço é esse, né? Direto ao ponto com Parabéns. Carlos Dantas, é esse espaço. Parabéns, amigo. E vamos levar, né? O que a gente puder fazer aqui, trazer para levar conhecimento, levar conteúdo, um conteúdo limpo, um conteúdo que consiga enriquecer as pessoas de conhecimento, não é isso? Obrigado pelo convite, Então, pela honra de estar aqui. é esse o propósito. Então, maravilha. Obrigado, Gerson. querido. Obrigado de coração. Parabéns. Encerramos aqui.